Shalom Adonai, muito bem-vindos em nosso canal Luciana Belasco e hoje é a nossa 12ª aula da pré-existência, Caim, filho da serpente. Mas antes, veja se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho na opção todos a fim de receber notificações de novos vídeos que vão ao ar todos os dias, 5 horas da manhã, um pão nosso de cada dia, e às 20 horas estudos bíblicos. Tem a playlist aqui da pré-existência e um canal secundário chamado Estrela Águia, está tudo aqui na descrição este vídeo, tá bom? E sempre acompanhe que às 18 horas do sábado nós temos live de culto ou um testemunho com algum horário próximo. Acompanhe também os cultos do Discord às quartas-feiras às 20 horas, tem aqui na descrição desse vídeo. Bem, vamos lá. Caim não era filho de Adão. Vamos dar uma olhada no Targum, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, usado pelo povo judeu antigo, quando eles tinham uma dificuldade na leitura no hebraico, então aqui foi passado para o aramaico, e é um texto mais completo, e nós já passamos esse texto em outros vídeos, outros estudos, por isso que é importante você ver as 11 aulas anteriores, para que você aprenda um pouco mais dessas fontes que nós trazemos aqui a respeito da pré-existência. E diz assim no Targum, Gênesis 4, e Adão conheceu intimamente a Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael. Veja, ela ficou grávida de Samael, que é a antiga serpente Satanás, que vocês às vezes podem ter ouvido como Lúcifer, né? O Malaca desejável significa o anjo desejável. Sim, Samael é um anjo caído, mas ele atrai a atenção, ele é sedutor, ele é mentiroso. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse, tenho adquirido um homem do Malaca de Deus. Veja, tenho adquirido um homem do anjo de Deus, que nós sabemos que é Samael. Mas, continuando no verso 2, e continuou a gerar de seu marido Adão. Veja, e continuou a gerar de seu marido Adão o seu irmão gêmeo, a Abel. Então, Caim era irmão gêmeo de Abel. Caim, filho de Samael, e Abel, filho de Adão. Mas vamos continuar. E Abel era um pastor de gado miúdo, mas Caim era um homem lavrador de solo. E foi ao fim dos dias, no 14º dia de Nissan, que Caim trouxe do fruto da terra, da semente do linho, uma oferta de primícias diante de Deus. E Abel trouxe também dos primogênitos do gado miúdo e da gordura deles, e foi agradável diante de Deus, e se agradou de Abel e de suas ofertas. Mas para Caim e para sua oferta, ele não teve qualquer agrado, e Caim se irritou muito, e as características de suas faces eram abatidas. E Deus disse a Caim, por que tu tens raiva? E por que as características de tuas faces estão abatidas? Acaso não fazes o teu trabalho bem? A tua culpa não te será perdoada? Mas se não fizeres a tua obra bem neste mundo, o teu pecado é retido até o dia do grande julgamento, e às portas do teu coração o pecado espreita. E na tua mão eu entrego o controle da má inclinação, e sobre ti será a ânsia do mesmo. Veja o que diz em Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Vale lembrar que este verbo conhecer é o momento em que Adão agora tem o conhecimento do bem e do mal. Antes ele não conhecia o corpo de Eva com malícia, mas agora ele conhece. Após o pecado do casal Adão e Eva, eles passam a conhecer o corpo de um e outro com erotização, sensualidade e atração carnal. Pois antes eles se reproduziam, mas sem malícia. Agora eles conheciam bem o mal, atração, erotização, sensualidade, adultério, fornicação, etc. Na Bíblia, a genealogia sempre se refere ao homem, que um homem gerou outro homem, outro filho, sempre no nome masculino. Mas em Gênesis 4 fala que Eva gerou Caim, não fala de Adão, porque ele não participou desta relação. Não fala que Adão gerou Caim, mas Eva gerou Caim. Pois somente Eva teve a participação desta relação que foi entre ela e Samael, como nós vimos aqui no Targum de forma extremamente clara. No texto ainda, ao falar que Sete será concebido,
fala que Adão voltou a conhecer Eva. Geralmente a Bíblia Sagrada ela usa expressões como tornou a conhecer para dizer que voltou a ter relação sexual. Todavia, no caso de Abel, quando ele é concebido, a Bíblia Sagrada não fala que Adão voltou a conhecer Eva. Isso está em Gênesis 4, verso 1 e 2, que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ou seja, ele conheceu pela primeira vez no sentido de malícia. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. Então, ela gerou, concebeu à luz a Caim. Ela fala que alcançou do Senhor um homem. Muitas vezes as pessoas elas confundem essa parte como se ela estivesse dando graças a Deus, eu tive Caim. E não é isso, é a primeira vez que ela tem dores de parto, ela pode ter pensado que iria morrer. Muitas mulheres morriam no parto e fala que Deus estava próximo. Então Deus pune, mas Ele está próximo de você, porque Deus pune aquele que Ele ama. E além de tudo, Ele foi homem, porque o homem é que traz a genealogia. E veja só no verso 2 que diz: E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Veja que aqui não fala que Adão tornou a conhecer Eva, porque se ele tivesse conhecido da primeira vez, então teria falado que ele conheceu Eva e gerou Caim, e voltou a conhecer Eva e gerou Abel. Mas ambos eram irmãos gêmeos de pais diferentes. Tanto é que nós vimos aqui a respeito de Caim sendo filho de Samael pelo Targum e Abel sendo filho de Adão, aqui também no Targum. E nós vamos continuar vendo o tanto de compreensão e o tanto de justificativa em cima do que sempre esteve diante de nós. Veja só que no Gênesis 3:13, fala algo que também é muito profundo para entender que Caim não era filho de Adão, que fala o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, ou seja, inimizade entre a descendência de Caim e a descendência de Eva. Então o que acontece? Justamente Caim mata Abel, porque Caim é filho de Satanás, Abel filho da mulher. Então se cumpre essa inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E o primeiro joio então que foi plantado é Caim. Ele foi o primeiro joio plantado pela serpente. A parábola do joio e do trigo traz referência à semente, que é sêmen. Agostinho veio com a ideia errada de que o anjo não se reproduz. A própria parábola do joio e do trigo responde que não pode arrancar o joio sem arrancar o trigo. Caim foi o primeiro joio, e se Deus arrancasse Caim do ventre de Eva, então mataria Abel. Além de que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e é necessário o nosso aperfeiçoamento e reconciliação. Veja só também que o nome Caim significa possuído, possuidor, lança. A palavra fala que não é para sermos como Caim, que era do maligno. Caim era híbrido, e o híbrido tinha até uma aparência humana, mas com a genética contaminada. Abel não aparece na genealogia de Adão, porque ele morreu e não gerou descendentes. E Caim não aparece na genealogia de Adão, porque ele não era filho de Adão. E Caim teve filhos. Caim, ele casou com uma mulher, porque não era uma irmã dele, porque a humanidade já tinha sido feita, ela já existia. Então ele casou com alguma mulher, e aí ele fez ali a sua geração, ele produziu sua geração, que foi uma geração amaldiçoada. Deus rejeitou a oferta de Caim, e tem um entendimento diverso até em relação que ele queria primogenitura, também pode até ser, mas eu entendo da seguinte forma, o que fala em Gênesis 4, 6 e 7. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso, e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Veja só que Deus, ele é tão justo, ele é tão bom, ele é tão amoroso, que eu entendo nessa passagem que Caim, ele poderia escolher entre o bem e o mal, mas ele não seria nem capaz disso, justamente porque a sua genética não é boa. A sua genética veio de Satanás, então ele nem quer o bem.
mas o Senhor deixa livre para a pessoa escolher entre o bem e o mal. Pela onisciência, ele sabe quem tem uma genética boa, quem não tem, e quem vai escolher o bem e quem vai escolher o mal. Todavia, justamente, mesmo com a oportunidade à sua frente, Caim escolhe a morte, escolhe a inveja, escolhe o homicídio e perde então a salvação. Caim, então, ele foi expulso como uma marca para não ser morto pelo seu homicídio contra Abel, mas toda a sua geração foi amaldiçoada. Lameque foi pior do que Caim. Ele era homicida, imoral, rancoroso, cheio de ódio e idolatria. Por quê? Justamente porque Caim tinha uma genética satânica e toda a sua geração é má, é amaldiçoada. Deus, ele tem promessa com todas as almas que guardam a Torá, que guardam os mandamentos, contrário de quem não guarda. Algo interessante, né? Uma informação interessante, que muitas pessoas usam o símbolo da maçã em relação a Gênesis, quando tem o pecado de Adão e Eva, como se o fruto que eles tivessem comido fosse uma fruta e a fruta era uma maçã. Isso é uma bobagem, isso não existe na Bíblia. Era um fruto ligado ao conhecimento do bem e do mal e não era fruta, mas isso é proposital. Tem até uma empresa famosa que ela aparece a maçã, inclusive ela mordida num canto, né? E justamente porque quando você come, então, aquela maçã, seria que você experimentou o mal e aquilo foi adiante, né? Aquele mal passou adiante da maldição vindo na humanidade, veio a morte, né? Então, note só que uma maçã cortada ao meio, ela tem uma semente de cada lado, que representa a semente boa, a semente má. Ou seja, a semente justamente que é Caim, que advinda de Samael, e a semente boa advinda de Adão. Então, a semente ruim é Satanás, descendentes de Satanás, Caim, a partir de Caim, e a semente boa a partir de Abel, né? Só que ele morre, então seria Sete, né? E veja que a maçã, ela parece a genitália feminina, e a elite mundial usa a maçã. Lembre-se sempre disso, tá? Tem um seriado que é de Lúcifer, não assisti, não vou assistir, né? Mas eu vi que teve alguma edição, o pessoal falando como está escrachado que Eva teve relação com Samael, a ponto que ela faz uma piada, uma brincadeira. Primeiro que fala que é algo de muitos e muitos anos, né? Que ela estava com saudades dele, então o filme fica em torno disso, de Samael com Eva. E uma hora alguém fala assim, você comeu uma maçã? Ela fala, não foi bem uma maçã, foi uma banana. E olha pra ele assim, e eles começam meio que fazer uma chacota com isso, e das grandes e tal, e começa a brincar, porque justamente ela teve relação sexual com ele. Então, lembrando que Caim, por não entrar na genealogia de Adão, e ao nascer Sete, né, e a própria Eva, mãe de Sete, ela fala que Sete veio no lugar de Abel que Caim matou. Então, várias passagens provam que Caim não é filho de Adão. Então, ele não entra na genealogia de Adão. Sete vem no lugar de Abel. Deus fala justamente que teria maldição, com perseguição entre os descendentes da serpente contra os descendentes da mulher. Então, você vê também a parte de que Caim mata Abel. E no Targum também fala a respeito disso. Pode ver que a semente, a genealogia de Caim é extremamente amaldiçoada. Então eu não vejo nenhuma ponta de dúvida. O Senhor, quando falou comigo da pré-existência, a primeira vez, falou que nós estávamos ali no céu, no paraíso, que na verdade é o jardim do Éden, e no Éden, né? E depois falou para reler a Bíblia. E quando eu reli essa parte de Gênesis, eu vi claramente que Caim não era filho de Adão. Então eu fui ver se alguém tinha essa mesma ideia na internet e vi que eram muito poucas as pessoas e essas pessoas eram perseguidas. Graças a Deus que agora tem um pouco mais de pessoas, outras que estavam escondidas com medo de falar estão se manifestando aqui no canal, que Deus já havia mostrado, às vezes até 40 anos atrás, mas ninguém falou nada por medo mesmo. Mas agora o Senhor está cumprindo Atos 2, Joel 2, que nos fins dos tempos o Senhor ia mostrar para servos e servas, filhos e filhas, sonhos, visões e profecias a respeito dos seus mistérios, a respeito das coisas dos fins dos tempos, e está acontecendo justamente que isso tem vindo à tona, né? Então eu espero que esse vídeo possa alavancar a sua fé e você saber que sim, tem híbrido sim no meio de nós, tem sim algumas almas predestinadas, mas tem sim as almas que podem sim se converter. Nunca
fique pensando, essa pessoa aqui do meu lado, né, como eu falo, né, eu sabia que tinha híbrido, né, porque a minha sogra é uma cobra, né, ela é uma híbrida, não faça isso. A salvação, ela vem para todas as pessoas que crerem, forem batizadas. Aquelas pessoas que são do maligno, geralmente elas já vão nascer de uma forma muito cruel, assim, a forma delas, né, um psicopata, ou pessoas que têm muito ódio contra os cristãos já desde cedo. Ele age totalmente diferente do que seria o normal, o básico, uma pessoa voltada ao mal mesmo, com violência, muita imoralidade sexual, e pode sim estar voltado a vícios, incitar tudo aquilo contra a Torá e idolatria, principalmente a Satanás. Então, o perigo de você achar que pode qualquer pessoa da sua família ser um híbrido é o fato de você não evangelizar essa pessoa e achar que não tem jeito e desistir das pessoas. Nós temos casos de pessoas, quer dizer, filha de bruxo e o Senhor fez obra. Uma pessoa que estava na imoralidade, na prostituição, e Deus fez obra. Então, cuidado, vamos amar a todos, vamos orar por todos. E essa parte, ela está muito ligada à elite mundial, envolve muito dinheiro, envolve muita política, e nós não teremos dúvida, porque lá na frente vai vir tudo à tona. Justamente esses híbridos vão aparecer na forma também de extraterrestres e coisas assim que as pessoas vão acreditar. Por falta de conhecimento o povo perece. Amém? Espero ter te ajudado. Então, Deus abençoe grandemente e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.